Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Firebase. Bom, na aula passada eu ensinei como criar o banco, as coleções, os documentos, a gente viu toda a parte teórica e também viu um pouco na prática. Agora a gente vai começar a gravar informações no banco através do nosso próprio aplicativo. Então eu estou utilizando aqui o aplicativo de teste, eu fiz o login com uma conta de Gmail aqui que eu cadastrei no Firebase. E aí a gente já está aqui na nossa tela principal. Então você vai abrir aí a tela principal.xml e a gente também vai abrir aqui a .kt. E aí a gente vai colocar aqui um botão aqui para a gente poder conseguir escrever as informações lá no nosso banco de dados. Ou seja, enviar os dados para o banco. Gravar lá no banco de dados. Essa é a primeira funcionalidade. A gente vai fazer primeiro a gravação e a leitura dos dados. Vamos entender os primeiros passos aí de um banco de dados. Para a gente utilizar esse banco de dados aqui do Cloud Firestore, além de criar o banco, né, você precisa ter criado o banco aqui no seu painel principal, tem que estar criado no seu projeto. A gente precisa implementar as dependências do Cloud Firestore dentro do Android Studio, senão a gente não consegue utilizar as funcionalidades do Cloud Firestore. Então a gente pode vir aqui, ó, acessar a documentação. A gente pode vir aqui, ó, primeiros passos para Android. E lá na parte das dependências, lá embaixo, ó, aqui onde está as dependências do Gradle, a gente vai utilizar o serviço do banco de dados baseado em coleção, que é o Cloud Firestore. Então a gente vai pegar essa dependência aqui, vai dar um Ctrl C. Vamos voltar no Android Studio, vamos acessar o build.gradle a nível de app. E aqui dentro das dependências, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, o implementation, aspas simples, Ctrl V, colei aqui o Firestore e agora eu vou sincronizar o projeto. Vamos aguardar a sincronização, vou até fechar isso daqui. Beleza, lembrando que não tem nenhuma coleção aqui, ó, criada no nosso Cloud Firestore, no nosso banco de dados. A gente excluiu todas as coleções. Beleza, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente precisa criar um botão aqui para gravar, né, para gravar dados no banco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais um botão, eu posso até copiar esse botão de deslogar, vou dar um Ctrl C, eu vou colar aqui embaixo e eu vou chamar aqui, ó, de botão botão gravar dados DB de banco de dados, certo? Fica melhor essa forma aqui. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem colocar dentro de strings, porque a gente vai excluir esses botões mais para frente. Então eu vou colocar o texto estático aqui mesmo, que eu vou colocar aqui, ó, gravar. Beleza? Bom, basicamente é isso. Então quando a gente clicar nesse botão, a gente quer enviar informações para o banco de dados. Então a gente vai gravar os nossos dados no banco de dados. Então vamos lá, vamos voltar aqui na tela principal, vamos colocar um evento de clique nesse botão. Então eu vou colocar aqui, ó, binding, ponto, botão, gravar dados no banco de dados. Vou colocar aqui, né, o evento de clique nele. E agora a gente vai começar a trabalhar com o Cloud Firestore. Então aqui eu vou criar uma variável privada que eu vou chamar de DB, né, de banco de dados, database, que vai receber o nosso Firebase Firestore. Aí, ó, não está aparecendo Firebase Firestore. Lembrando que eu acabei de colocar as dependências do Firebase. O que você pode fazer? Você pode vir aqui em Build e remontar o projeto, porque o Android Studio ele não conseguiu reconhecer as dependências. Ou você pode fechar o Android Studio e abrir novamente, que muito provavelmente, né, 100% certeza, que ele vai reconhecer as dependências do Firestore. Isso é normal, tá? Pode acontecer, não quer dizer que tem erro no seu projeto. A gente colocou as dependências corretamente, ativou o banco, então está tudo correto, a gente sabe que está correto. Então realmente o Android Studio demorou um pouco para atualizar as dependências. Então eu vou dar o build aqui, se caso não reconheça, eu vou fechar o Android Studio e abrir novamente. Vamos aguardar aqui rapidamente. Beleza, acabou de fazer o rebuild, vou criar novamente aqui, vamos ver se agora ele já consegue reconhecer. Então vou colocar aqui, ó, Firebase Firestore, ó, não reconheceu. Então o que acontece? A gente vai reiniciar o Android Studio e iniciar novamente. Tudo bem? Então vou reiniciar aqui e eu já volto. Beleza, acabei de reiniciar.
Bom, vamos criar novamente aqui variável db, que vai receber aqui o Firebase Firestore. Tá vendo? Agora apareceu, então realmente é um problema do Android Studio mesmo. É bom que tenha acontecido isso para a gente já poder corrigir caso aconteça. Então aqui eu vou pegar o Firebase Firestore, ponto. Eu preciso recuperar a instância do banco de dados que está lá no nosso servidor. Então eu vou utilizar aqui o getInstance para recuperar a instância. Então a gente criou uma variável chamada de DB, né, database, de banco de dados, que vai receber o Firebase Firestore, e aqui a gente recupera a instância do banco de dados que está lá no Firebase. Feito isso, aqui no botão de gravar dados, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a nossa variável DB, que tem o Firestore, vai dar o ponto, e aqui a gente vai utilizar esse método chamado de collection. Então aqui a gente vai criar a primeira coleção do nosso banco. Então a gente vai criar uma coleção de usuários. Então vou colocar aqui aspas duplas, porque é uma string que eu preciso escrever aqui, e aqui eu vou criar uma coleção de usuários. Eu também preciso criar o documento, né? O primeiro documento que vai ficar dentro dessa coleção, ou seja, o primeiro usuário. Então eu vou criar aqui, vou dar um ponto novamente, e eu vou utilizar esse método chamado de document, que ele herda de um documento de referência, document reference. Então vou pressionar o Enter e aqui dentro eu vou criar o meu documento, que é o meu usuário Marcos. Então vou colocar aqui o meu primeiro documento, que é o documento do Marcos. Bom, beleza. Então aqui a gente criou a coleção e o documento Marcos. Agora eu preciso criar os dados desse usuário Marcos. Para isso eu vou precisar criar um hash map, ou seja, com o hash map a gente consegue colocar uma string e um objeto, não consegue mandar um objeto e recuperar através de uma chave. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um hash map, né, que eu vou chamar aqui de usuários map, que vai receber um hash map off, e dentro de parênteses eu vou colocar aqui, por exemplo, uma chave. Então eu vou mandar aqui o primeiro campo, eu vou criar um campo de nome, to, né, utilizar o to aqui para o valor nome, né, que é o valor Marcos. Então aqui eu vou criar mais um campo, preciso colocar uma vírgula aqui. Eu vou colocar agora o campo sobrenome para o sobrenome X, que eu vou colocar aqui, Duarte Gomes. Então pode ver aqui que eu estou mandando valores strings aqui, tá vendo? Vou dar uma vírgula, agora vou mandar, por exemplo, a minha idade. Então agora eu vou criar um campo idade, e aqui eu vou colocar a idade 28. Vou colocar 28 aqui, que vai ser um campo, né? Vai ser um valor numérico. Feito isso, a gente criou um map de usuários, certo? E aqui a gente vai ter todos os campos do usuário. A gente vai ter o nome, o sobrenome e a idade. E aqui a gente vai ter os valores desses campos, certo? Campo nome, valor Marcos. Campo sobrenome, valor Duarte Gomes. Campo idade, valor 28. Tá ok? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, onde está a coleção, depois do documento. Eu vou dar aqui, um ponto 7, e aqui eu preciso passar os dados do usuário, que nesse caso é o nosso map de usuários, onde vai ter todos essas informações aqui. Então eu vou passar aqui usuários map, e aí eu vou dar um ponto aqui, e aqui eu posso utilizar um método de sucesso e um método de falha, para me saber se os dados realmente estão sendo gravados no banco de dados. Então aqui eu posso utilizar o add on complete listener, ele vai retornar aqui um objeto it do tipo task, né? Uma tarefa, onde a gente vai poder saber se essa tarefa foi realmente salva com sucesso. Tá ok? Então aqui eu posso colocar um log, por exemplo, posso colocar um log.d de debug, e aqui eu vou colocar db de banco de dados, e aqui eu vou colocar uma mensagem sucesso ao salvar os dados do usuário. E aqui eu posso dar um ponto add on
failure listener, e aqui ele vai retornar uma exception. Aqui eu posso definir um log, enfim, eu posso fazer um tratamento para saber se aconteceu algum problema na hora de enviar esses dados para o banco. Nesse caso eu não vou colocar o add failure listener, mas a gente vai manter aqui esse log. Certo, eu vou executar a aplicação, vamos ver se a gente já consegue gravar esses dados. Beleza, acabei de executar, vamos abrir aqui o log, vamos colocar aqui o D de debug e vamos definir aqui a tag DB. Quando eu clicar aqui em gravar, a gente vai gravar essas informações no banco, certo? Então vou clicar aqui em gravar, cliquei em gravar, pode ver que já apareceu aqui ó, no log, né? Sucesso ao salvar os dados do usuário, então a gente conseguiu salvar com sucesso. Vamos voltar lá no Firebase, vamos atualizar aqui o nosso banco. E olha o que aconteceu aqui, ó. Dentro do nosso banco de dados foi criado uma coleção de usuários e aqui a gente tem o nosso primeiro documento, nosso primeiro usuário, que é o usuário Marcos, e aqui a gente tem os dados desse usuário, idade, nome e sobrenome. Então pode ver que a gente conseguiu enviar corretamente esses dados para o Firebase. Então aqui a gente vai conseguir ter os dados do usuário e aqui a gente vai criar a coleção e o documento. Agora eu vou criar mais um documento na minha coleção de usuários. Eu vou criar agora o usuário Maria. Então eu vou colocar Maria aqui e aqui eu vou trocar para Maria agora. Eu vou enviar Maria e no sobrenome dela aqui eu vou colocar da Silva, idade 25. Vou executar aqui novamente, né, para atualizar meu projeto. Vou vir aqui, vou clicar aqui em gravar, cliquei, gravou, certo? Essas informações, vamos voltar aqui no Firebase, ó, automaticamente já foi criado o usuário Maria, o documento Maria aqui, ó. Então a gente tem usuários, Maria agora, idade 25, nome Maria, sobrenome da Silva. Então a gente consegue gravar corretamente os dados aí, ó, do usuário, né? Conseguimos criar a coleção, tudo certinho, e mandar para o nosso Firebase. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a fazer a leitura desses dados. A gente aprendeu a gravar, ou seja, a escrever esses dados no banco, pelo aplicativo. Agora a gente vai aprender a recuperar esses documentos na nossa aplicação. Vai fazer a leitura agora. Então na próxima aula a gente vai aprender isso. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, tudo que eu peço para você é deixa o seu like no vídeo. O like é muito importante para fazer esse vídeo ser ranqueado no YouTube. Então para você ajudar o nosso trabalho e para também fortalecer o nosso canal, deixa o seu like. O like é muito importante para ajudar o nosso canal. Então eu conto com a sua colaboração. Só um minutinho, vai lá, clica aqui embaixo no like para ajudar. É isso aí pessoal, muito obrigado por deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Tem um botão aqui ó, em vermelho, inscrever-se. Se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo da nossa série e também de outros vídeos aqui do canal. Então para você não perder os meus conteúdos, se inscreve e ative o sininho, beleza? E eu espero você em um próximo vídeo. Até a próxima!